A questão número 2 tem aqui um trinômio do segundo grau, olha aqui. Seja y igual a mx2 mais m menos 1x menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x e com m pertencente ao conjunto dos números reais. Quer dizer, o trinômio é na variável x e esse m é o que a gente chama de parâmetro. É claro que para cada valor do parâmetro, o trinômio vai assumir um aspecto diferente. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 do trinômio são tais que R1 é menor do que 1 e 1 é menor do que R2. O que quer dizer isso aqui, hein? Vamos anotar isso. Ó, o trinômio é isso aqui. Ó, não vai colocar igual a zero, não. Isso aqui não é uma equação do segundo grau. Isso aqui é um trinômio do segundo grau, ou seja, uma função. Você sabe que um trinômio do segundo grau, se você representar como gráfico, você pode ter alguma coisa assim ou alguma coisa assim, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo, tem a questão de ter raízes, como aqui, ou de não ter raízes, assim seria não tendo raízes, delta negativo. Bom, você já sabe isso. Tá, então ele falou que essa condição aqui tem que ser satisfeita. Uma raiz tem que ser menor do que 1 e outra raiz tem que ser maior do que 1, não é isso? Olha, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o número 1 está compreendido entre as raízes, né? É como se fosse assim. Vamos que seja um trinômio com esse aspecto. A gente teria aqui uma raiz R1, aqui uma raiz R2 e o número 1 compreendido entre as raízes. É isso que ele está falando aqui. Claro, isso aqui se o trinômio tiver concavidade voltada para cima. Você também poderia ter o trinômio assim. E ter as duas raízes aqui. E aqui é a mesma coisa. O número 1 está compreendido entre as duas raízes. Tá, então ele pergunta o seguinte: a soma dos possíveis valores inteiros distintos de m é... Olha só, já que o trinômio é assim ou assim, o que a gente pode tirar daqui, hein? Claro, a gente já tem uma inequação aqui, são duas inequações, na verdade. Isso é uma inequação, isso aqui é outra inequação, e trabalhar com elas. Mas olhando para cá para os gráficos, a gente pode dizer o seguinte... A gente pode dizer que falar isso aqui é a mesma coisa que dizer que f de 1 é negativo. Se a gente chamar o trinômio de f de x, claro, o trinômio do segundo grau é uma função de x. A gente pode dizer que isso aqui é equivalente a dizer que o f de 1 é negativo, tá certo? F de 1 é negativo? Mas se o trinômio fosse desse jeito aqui? Se o trinômio tivesse com a concavidade voltada para baixo, falar que 1 está entre as raízes seria equivalente a dizer que o f de 1 é positivo. Olha aqui, f de 1 positivo. Aqui a gente tinha f de 1 negativo. Tá certo falar isso aqui? Não. Tem uma coisa errada aqui. Eu não posso, a partir daqui, dizer que o f de 1 é positivo e nem negativo. Mas uma coisa que eu posso dizer é que o f de 1 tem um sinal contrário ao de A. Ou seja, você sabe que em todo trinômio do segundo grau, entre as raízes, o valor do trinômio é o sinal contrário ao do coeficiente de x2. Então, nessa situação aqui, a gente tem o f de 1 tem um sinal contrário ao de m. Olha que o coeficiente de segundo grau é m, né? Isso aqui seria uma situação com m maior que zero. Isso aqui seria uma situação com m menor que zero. Então, o f de 1, que é o valor do trinômio entre as raízes, ele tem um sinal contrário ao sinal de m. Quer dizer, nesse gráfico m positivo, o f de 1 seria negativo. E se o gráfico for desse jeito, se o m for negativo, então eu posso garantir que o f de 1 é positivo. Para generalizar isso, a gente escreve desse jeito aqui. O m e o f de 1 têm sinais contrários. Se você falar que o m e o f de 1 têm sinais contrários, você está ao mesmo tempo falando isso e isso. Quer dizer que você tem um m positivo e o f de 1 negativo.
O produto deles é negativo. Aqui o contrário, você tem o m negativo e o f de 1 positivo. Então, juntando essas duas condições, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o f de 1 vezes o m é um valor negativo. Calma aí que eu vou endireitar. Então, nessa situação, a gente tem o f de 1 negativo e o m positivo. O produto deles vai ser negativo. Nessa situação, a gente tem o f de 1 positivo e o m negativo. Então, é claro que o produto deles vai ser negativo. Juntando as duas condições, eu posso tirar daqui uma condição que engloba esses dois casos. Eu posso dizer que o f de 1 vezes m é obrigatoriamente um número negativo. Claro, isso aqui é a mesma coisa que falar que entre as raízes o trinômio tem um sinal contrário ao do coeficiente de segundo grau. Então essa condição que o problema deu, eu transformei nessa aqui, que é equivalente. Aliás, isso aqui é C somente C, né? Isso é a mesma coisa que isso e isso é a mesma coisa que isso. Então f de 1 vezes m é negativo. E olha só, quem é f de 1? É só substituir aqui o x igual a 1, você vai achar quem é o f de 1. O f de 1 dá m mais m menos 1. E aqui a gente ainda tem o 16. Então, f de 1 vai dar 2m menos 17. Então, vamos colocar a nossa condição. O f de 1 vezes m tem que ser um valor negativo. Então, 2m menos 17 vezes m tem que ser um número negativo. Pronto. Então, dessa condição, 1 está entre R1 e R2, a gente chegou nessa condição aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um outro trinômio do segundo grau, onde a variável é m. E eu quero que esse trinômio seja negativo. Quando é que um trinômio é negativo no caso? Bom, esse trinômio tem raízes 0 e mais 17 sobre 2, não é isso? As raízes desse trinômio. 0 e, claro, m igual a 0 anula esse trinômio. E aqui, quem vai anular esse trinômio é a raiz desse fator aqui, que vai ser 17 meios. 17 meios é 8,5. Essas são as duas raízes desse trinômio em m. Esse trinômio, na verdade, é assim, né? 2m2 menos 17m. E eu quero que isso aqui seja negativo. Observe que esse trinômio aqui tem o A positivo, né? Como é que é o gráfico dele? Ele tem a concavidade voltada para cima. E quem são as raízes? 0 e 8,5. Então a gente tem aqui uma raiz 0 e uma raiz 8,5. 8,5. Eu quero que esse trinômio seja negativo. Quando que ele vai ser negativo? Aqui, ó. Para m compreendido entre as raízes. Ou seja, isso aqui vai ser negativo quando m estiver compreendido entre 0 e 8,5. Então, quais são os valores inteiros de m que satisfazem isso aqui? Tem que ser maior que 0 e menor do que 8,5. Então, seria m igual a 1, o 2 também, o 3, 4, 5, 6, o 7 pode ser 8 também. Então, esses são os valores positivos de m que vão fazer com que esse trinômio seja negativo, ou seja, que esse produto seja negativo, ou seja, que o 1 esteja compreendido entre as raízes. E observe que nessa condição aqui você também está garantindo que existem raízes, né? Olha só. Essa condição que a gente colocou e chegou nisso, ela vem de onde? Ela vem do meu trinômio ser assim e o f de 1 ser negativo. Isso garante que você tem raízes, né? O trinômio está com a concavidade voltada para cima. Chega uma hora que ele vira positivo, mas você está obrigando ele aqui a ser negativo. Então você está obrigando ele a cortar o eixo x, ou seja, está obrigando a ter raízes. Essa condição também é equivalente a isso. Equivale a você ter o m negativo e você ter o f de 1 positivo. Então, chega uma hora que ele vira negativo, mas aqui tem um valor que é positivo. Isso significa que o eixo x está cortando em algum lugar aqui. Então, isso garante que você realmente tem duas raízes para esse trinômio.
Tá, então esses são os valores de M que atendem o que o problema pede. Ele quer saber a soma dos possíveis valores inteiros distintos de M. Então é só somar isso aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Dá para somar rapidinho, né? São tão poucos. Olha aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10. 10 e 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7 são 28. 28 mais 8 são 36. Então a soma desses valores possíveis de M é essa aqui, 36. 36, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa.